Olá pessoal, tudo bem? Aqui vamos para alguns exercícios do conteúdo que nós vimos na aula de hoje, tá? Então vou iniciar pelo exercício 3, depois nós vamos fazer o exercício 2, tá? Então o exercício 3 está falando aqui, um sistema de ventilação é utilizado para remover o ar produzido por uma operação de limpeza. O diâmetro interno do duto é de 150 mm, né? Eu notei aqui, a rugosidade média é de 0,15 mm e seu comprimento total é de 24,5 metros. Aí ele está citando aqui na frente, pessoal, diversas perdas localizadas que existem, como por exemplo 3 cotovelos, a entrada da tampa, um abafador totalmente aberto, um T e uma válvula de via totalmente aberta, conforme a gente pode olhar aqui. Tudo isso aqui, pessoal, eu já coloquei aqui, lembrando que o coeficiente de perda do cotovelo eu multipliquei por 3, pois existem 3 cotovelos, tá? Os dados de desempenho do ventilador se ajustam a uma curva parabólica com a forma disponível H0 menos AV ponto ao quadrado, no qual H0 é em milímetros de coluna d'água e o A é 2,5 vezes 10 a menos 7 milímetros de coluna d'água por LPM ao quadrado. LPM, pessoal, é litro por minuto, tá? Então aqui, pessoal, eu escrevi isso, tá? Então, essa curva aqui do H disponível, pessoal, ela é quadrática. Por quê? Porque ela vai partir aqui do H0, ver se a gente tem a vazão igual a zero, parte do H0. Como ela é uma curva quadrática com termo quadrático negativo, conforme a gente aumenta a vazão, ela vai decaindo, tá? Nós vimos, pessoal, esse então seria a curva do H disponível aqui do ventilador. O H necessário, ele é uma curva crescente, tá? No qual a gente vai obter da equação da conservação da energia, tá? O ponto de operação desse sistema vai ser onde nós temos a interseção entre o H disponível e o H necessário, ok? Então aqui seria a vazão de operação. Veja que para qualquer ponto acima dessa vazão aqui de operação, o meu sistema ele não vai funcionar corretamente, tá? Qualquer ponto menor, o que acontece? Eu vou ter uma carga útil ali do ventilador maior do que é necessário, tá? Então, basicamente, é essa a ideia. Então, aqui ele quer saber a vazão. Para achar a vazão, seria o ponto de operação. O ponto de operação ocorre quando H disponível é igual a H necessário. E aqui estamos com a equação. Então, o primeiro passo, pessoal, é a gente obter a expressão que nos diz o que? O H necessário, tá? Ou seja, a carga útil do ventilador. Então, aqui, pessoal, eu utilizei o que nós vimos na aula anterior, que é da equação da conservação de energia. Na aula não, né? Nas aulas anteriores. Lembrando que quando eu tenho uma máquina hidráulica geradora, né? Geradora não, né? Motora. A carga útil, né, fica aqui na esquerda, que era o H da bomba, né, que a gente utilizava. Bom, então beleza. Ó. O que acontece? Aqui, pessoal, nós vamos adotar o 1 como a entrada do ar aqui na tampa e o 2 aqui a saída dessa tubulação, tá? Como não foi fornecido nenhuma informação sobre a diferença de altura, nós vamos adotar que isso está em nível, ou aproximadamente em nível. Além disso, nós vamos considerar que a pressão na entrada é aproximadamente a pressão de saída, também por falta de informações do enunciado. Tá? O que acontece? Na sucção do ventilador, normalmente a velocidade aqui do ponto 1, ó, como ela está no ambiente, entrando aqui na tampa, ela vai ser muito baixa. Então, a gente vai adotar isso como aproximadamente zero, tá? Então, nós vamos ter aqui, basicamente, que a carga útil, ou seja, a carga necessária do ventilador, vai ser o termo da energia cinética mais a perda de carga, tá? Lembrando que essa perda de carga, ela vai ser a perda de carga distribuída mais a perda de carga localizada. Lembrando que a distribuída ela é dada pelo FL sobre D, V ao quadrado sobre 2G, e a localizada ela é dada pelo somatório dos coeficientes, né, KS, V ao quadrado sobre 2G. Tá?
Aqui, pessoal, não existe nenhuma informação que nos diz que existe uma diferença no diâmetro da tubulação. Consequentemente, a gente vai adotar que o diâmetro da tubulação é sempre o mesmo. Consequentemente, pela conservação da massa, a velocidade será a mesma, tá? Porque se a vazão é a mesma e o diâmetro é o mesmo, a velocidade também precisa ser, tá? Então, pessoal, se a gente substituir a perda de carga na equação da carga útil do ventilador, a gente vai ter a seguinte expressão: FL sobre D, V2 ao quadrado sobre 2G, mais aqui a somatória dos KS, V2 ao quadrado sobre 2G. Ok, pessoal? Veja que basicamente todos os termos aqui eles vão depender da velocidade, tá? Então, se a gente colocar aqui o termo Vs ao quadrado sobre 2G em evidência, a gente vai ter Vs não, né? V2, perdão. A gente vai ter aqui 1 do primeiro termo, do segundo termo seria o FL sobre D, e do terceiro termo a somatória dos KS. Ok? Beleza? Bom, então é isso, tá? Deixa eu pensar o que a gente pode fazer aqui. Vamos fazer o seguinte, pessoal, por questão de facilidade, vamos montar isso aqui diferente, tá? Vamos pensar um pouco sobre isso primeiro. Veja que para achar o H eu precisaria da velocidade. Né, o que eu tenho? Ó, gravidade tem, o L nós temos, o D nós temos, né, o KS nós temos, a gravidade nós temos. Veja que falta a gente obter o fator de atrito e a velocidade, que nós também não sabemos. Lembrando que o fator de atrito, deixa eu tirar isso aqui, pessoal, acabei não utilizando. Para a gente utilizar ele, a gente vai precisar da rugosidade relativa, tá? Que acho que é 0,15 dividido por 150, acho que dá 1 vezes 10 a menos 3. E do número de Reynolds, né? Que é dado por VD sobre a viscosidade cinemática, ou ρVD por μ. Então, veja que ó, dentro do número de Reynolds, nós temos a velocidade. Então, veja que tanto F depende da velocidade, assim como o V. Então, essa expressão, pessoal, a gente não consegue isolar nem o F nem o V, porque um está correlacionado com o outro. A partir disso, pessoal, eu sei que é um pouquinho mais complicado, mas nós precisamos realizar um processo iterativo, ok? No qual nós chutamos, né? Ó, vai ser bem parecido com aqueles problemas relacionados à vazão. Então, ó, vamos lá. Como que seria esse processo iterativo? A gente vai precisar chutar o fator de atrito. Com isso, da equação da conservação da energia, a gente acha a velocidade, né? Com a velocidade, encontra-se o Reynolds, né? E a partir disso, verifica-se, né? Se o fator de atrito está equivalente, né? Ou próximo, né? Ao chutado. Caso não, né? Caso não, o processo se repete, tá? Então, pessoal, isso pode ser feito tanto para obtendo a expressão em função da velocidade, como em função da vazão, ok? Lembrando que a vazão, ela será o que? A velocidade dividido pela área, tá? Nesse caso, pessoal, vamos montar aqui primeiro, só para a gente verificar isso aí.
Então vamos lá, vamos seguir aqui ó, o H. Lembrando ó, que esse H, pessoal, ele vai ter que ser igual ao H disponível no ponto de operação. Então a gente vai ter aqui no lugar do H, a gente vai substituir o que? Aquele H0 menos o A V ponto ao quadrado. E aqui para a direita nós vamos ter todos esses termos, né? Que é o V2 ao quadrado sobre 2G mais FL sobre D V2 ao quadrado sobre 2G mais somatório de KS V2 ao quadrado sobre 2G. Ok? Bom, veja que aqui na esquerda, pessoal, nós temos um termo em função da vazão e na direita nós temos em função da velocidade. Então, não convém nós utilizarmos dessa forma, porque fica mais complicado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a vazão em termos de velocidade. Vou escrever a velocidade em termos de vazão, que seria a vazão. Pessoal, até coloquei errado aqui a fórmula. Aqui é a velocidade vezes a área. Então, a velocidade vai ser a vazão pela área. Ok? Lembrando que a área é πd ao quadrado sobre 4. Então, ficaria 4v ponto πd ao quadrado. Então, eu vou substituir esse termo em todos os demais aqui. Ó. A gente vai ter o H0 menos AV ponto ao quadrado, que é igual... Calma aí, pessoal, que deu um bug aqui. Que vai ser igual a esse termo aqui ao quadrado. Veja que é a mesma coisa que eu elevar a velocidade ao quadrado aqui. Então, ficaria o quê? 4v ponto πd ao quadrado, que daria o quê? 16v ponto ao quadrado sobre π ao quadrado d à quarta. Então, eu vou substituir isso aqui na expressão. Ó. Aqui vai ficar 16v ponto ao quadrado π ao quadrado d à quarta. Faltou 1 sobre 2g, né? Mais FL sobre d. 16v ponto ao quadrado π ao quadrado d à quarta. 1 sobre 2g mais somatório de KS 16v ponto ao quadrado dividido por π ao quadrado d à quarta 1 sobre 2g. Ok? Então veja ó, que esse 2 ele simplifica aqui, fica 8, a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Tá? Então vamos lá, vamos escrever isso aí novamente. Então aqui vai ficar H0 menos AV ponto ao quadrado. Pessoal, outra coisa que a gente pode fazer, ó. O G está em todos os termos aqui, né? Na verdade, tanto o G como o π ao quadrado d à quarta. Então o que nós vamos fazer? Eu vou passar aqui multiplicando, ó, π ao quadrado d à quarta G. E aqui vai ficar o quê? 8v ponto ao quadrado mais FL sobre D v ponto ao quadrado mais somatória do KS v ponto ao quadrado. Ok? Eu preciso isolar o F, tá, pessoal? Porque... Na verdade, eu preciso isolar o V ponto, porque eu vou chutar o F, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou isolar o V ponto aqui. Na expressão da direita, vai ficar V ponto ao quadrado é igual a 8. Igual a 8 não. 8 mais FL sobre D mais somatório de KS igual a
H0 menos A V ponto ao quadrado π ao quadrado d à quarta G. Bom, e aí eu isolo o meu V ponto. Temos mais um problema aqui, pessoal. Calma aí, eu havia me esquecido. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar com esse termo para o outro lado. Ou não, deixa aí mesmo, vai. Aqui vai ficar π ao quadrado d à quarta G. O que acontece, pessoal? Eu esqueci, mas esse termo aqui também depende da vazão, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou jogar ele aqui para o outro lado, tá? Ok? Então, aqui ficaria V ponto ao quadrado 8 mais FL sobre D mais somatória de KS mais π ao quadrado d à quarta G a V ponto ao quadrado. E aqui vai ser igual a H0 π ao quadrado d à quarta G, tá? Essa partezinha é chata, tá, pessoal? Então, vamos isolar o V ponto. Eu vou fazer aqui rápido, tá, pessoal? Porque a gente já está perdendo muito tempo nisso aqui. Vou colocar o termo aqui, dividido. Né? Ó, veja que se eu colocasse esses dois em evidência, ia ficar esse termo aqui da direita, né? Mais somatório de KS, mais o que? Π ao quadrado d à quarta G A. Ok, pessoal? Só como é ao quadrado, a gente vai ter esse termo aqui elevado a meio. Ok? Tudo bem? Então aí está feito. Problemas. Tá, ó, esse termo ele está em milímetro. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que converter para metro. Então, eu vou dividir por 1000. Tá? E esse termo aqui, ó, o A, era o que em milímetro dividido por litro por minuto. Então, aqui em cima eu vou ter que converter para metro. Então, vai ficar 0,001 metro. E o litro por minuto, né, ó, vamos lá, ó, 1 litro por minuto. Aqui a gente divide por 1000 para passar para metro cúbico. Ficaria metro cúbico por minuto. E divide por 60 para passar para metro cúbico por segundo. Então, esse vai ficar 10 a menos 3 dividido por 60. E isso aqui é ao quadrado, tá, pessoal? Então, vamos ver quanto que vai dar isso aí. A gente só está convertendo para o sistema internacional, tá, pessoal? 10 elevado a menos 3 dividido por 60 ao quadrado. Vai dar 3.600, é isso, né? 3.600.000? Então, vamos lá. 3,6 vezes 10 a sexta, né? Então, isso aqui daria 3,6 vezes 10 a sexta. É isso mesmo, né? Isso aí. Para passar para metro por metro cúbico por segundo. Ok? Beleza? Então, a gente tem esse fatorzinho de conversão. Então, agora, pessoal, basta a gente substituir os valores. Então, o H0, ó, vamos voltar lá no enunciado, ele era 60 milímetros. Para passar para metro, a gente divide por 1000, então vai dar 0,06. Aqui vai ficar π ao quadrado, o diâmetro é 0,15, a quarta,
vezes a gravidade, que é 9,81. Dividido por 8, mais o F, o L é 24,5, o diâmetro é 0,15, a soma do KS eu tinha feito aqui em cima, tinha dado 12,69, então mais 12,69, mais π ao quadrado vezes 0,15 a quarta, vezes a gravidade, vezes o A, que ele era pequeno, né? Eu acho que era 2,5 vezes 10 a menos 7. Então vai ficar vezes 2,5 vezes 10 a menos 7. Só que para converter para o sistema internacional, a gente viu que tinha que multiplicar por... Aqui faltou o quadrado, tá, pessoal? Litro por minuto ao quadrado. Por isso que tem o quadrado aqui. Tem que multiplicar por 3,6 vezes 10 a sexta, tá? Bom, e agora a gente faz as multiplicações. Então vamos lá para a parte de cima. 0,06 vezes π ao quadrado vezes 0,15 a quarta vezes 9. Perdão, pessoal. 0,06 vezes π ao quadrado vezes 0,15 a quarta vezes 9,81. Então esse termo aqui vai dar 2,941 vezes 10 a menos 3. E aqui falta elevado a meio, né? Então aqui em cima vai ficar 2,941 vezes 10 a menos 3. Beleza. A parte aqui de baixo, pessoal, o que for número eu vou somar, tá? Então eu vou somar esse aqui com esse último termo aqui, que ele é grande. Então vamos lá. Vai ficar 8 mais 12,69 mais π ao quadrado vezes 0,15 a quarta vezes 9,81 vezes 2,5 vezes 10. Vixe, calma aí, pessoal. Deu errado, não gosto muito dessa calculadora aqui. 12,69 mais π ao quadrado vezes 0,15 a quarta vezes 9,81 vezes 2,5 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 3,6 vezes 10 a sexta. Isso aqui vai dar o quê? 20,734. Então a parte aqui numérica vai dar 20,734. E aí vai faltar o quê? Aquele termo do fator de atrito, que é o 24,5 dividido por 0,15, que dá 163,33. F, né? Tudo isso aqui elevado a meio, ok? Então, pessoal, essa é a parte mais complicada, tá? Tem que sempre tomar cuidado com as unidades. Então, agora, o que a gente vai começar? A gente vai começar com a primeira tentativa, né? Lembra, normalmente a gente chuta um fator de atrito mais ou menos ali no meio, né, do diagrama de Moody, que é em torno de 0,02. Então, aqui o que a gente vai fazer? Vamos fazer a conta da vazão, né? Ficaria, vamos pegar esse número aqui, 2,941 vezes 10 elevado a menos 3. 2,941. Bom, vamos fazer o seguinte. Cadê? Vamos pegar aqui, ó. Aí. Isso aqui dividido por 20,3734 mais 163,3333 vezes o F, né?
Isso aqui elevado a 0,5, porque é da raiz. Então aqui daria uma vazão de 0,0107. São dois zeros e um só? Não, um zero só. 1107 metro cúbico por segundo. Então, pessoal, daqui a gente encontra a velocidade. Lembre, é 4 vezes a vazão dividido por πd ao quadrado. Né, ó, a gente até que fez isso aqui em cima, ó, né, ó. Então vai ficar isso aqui vezes 4 dividido por π vezes o diâmetro, que é 0,15, ao quadrado. Dá 0,626. Beleza. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai obter o fator de atrito pela equação de Colebrook-White. Ok? Então, ó, pode pegar lá a planilha de vocês, tá? Deixa eu só fazer um... Aqui a gente vai precisar de algumas propriedades. Eu peguei aqui, pessoal, no final do livro, a propriedade do ar, A1 ATM. Veja que está 25 graus. Então, eu vou pegar as propriedades aqui dos 25 graus. Que nesse caso seria essa densidade e essa viscosidade dinâmica, tá? Então vamos lá. Achei que eu já tinha aberto aqui, pessoal, mas vamos lá. Máquinas hidráulicas. Vamos lá, abrir a planilha aqui do fator de atrito. Então, o fluido é o ar. A vazão, a gente achou, vou até copiar o valor daqui, ó, que a gente tinha achado. Tá? A densidade é 1,184. Então, vamos lá, aqui é 1,184. E a viscosidade, pessoal... Cadê a viscosidade? Ué? Ixi, pessoal. Não sei o que aconteceu aqui. Deu 1,849 vezes 10 a menos 5. Tá? Então, ó, feito isso, pessoal, o diâmetro interno a gente precisa ajustar, que é 0,15, a rugosidade 0,15. A velocidade, veja que bateu, ó, deu, acho que a gente tinha calculado, tinha dado, vamos lá, para baixo, 0,63 aproximadamente. O Reynolds deu 6.000, né? E o fator de atrito, ó, deu 0,0367. Então aqui ó, o F deu 0,0367. Então veja, pessoal, que não bateu, tá? Deu um pouco fora. Então, a segunda tentativa, a gente vai utilizar o F igual a esse aí que a gente calculou, tá? Que é 0,0367, tá? Então, a gente vai substituir aqui, ó, nessa expressão, no lugar do F, ó, o 0,0367. Então, ó, vamos... Cadê? Aqui, a gente... Vamos copiar essa expressão aqui, ó. Vamos digitar de novo. 2,941 vezes 10 elevado a menos 3
Calma aí, pessoal. 2,941 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 20,734 mais 163,333 vezes o F, que é 0,0367. Tá? E aí a gente eleva a 0,5 esse resultado. Então aqui deu uma vazão de 0,01044. Então a vazão deu 0,01044. Beleza. Aí calcula a velocidade e segue o mesmo procedimento, tá, pessoal? Então eu só vou vir aqui e vou alterar a vazão, porque o resto é tudo igual. Veja aqui, ó, o fator de atrito deu 0,037, tá? Então ele já deu muito próximo do anterior, tá? Se quiser, a gente poderia executar mais um passo, mas provavelmente vai dar muito parecido. Então vamos fazer a conta de novo, ó. Ficaria, deixa eu subir aqui um pouquinho para ver os valores. Vai dar 2,941 vezes 10 elevado a menos 3. Vírgula 941 vezes 10 elevado a menos 3. Dividido por 20,734 mais 163,333 vezes 0,037. Isso aqui elevado a 0,5 da raiz. Então deu 0,01048. Já deu muito próximo a vazão. Ó. Ok? Então, ó, se a gente repetir o processo, né, ó, vamos copiar esse resultado aqui, provavelmente o fator de atrito ele vai dar equivalente. Ó. Né, ó, deu 0,037. Então, a partir daqui, a gente pode falar que deu o resultado. Então, a gente chegou aqui, a vazão seria de 0,01048 metro cúbico por segundo, tá? Só que veja que no enunciado as unidades estão em litro por minuto, então é interessante a gente passar de litro por minuto. Para isso, o que a gente faz? De metro cúbico para litro a gente multiplica por 1000, né? Então, para 1 metro cúbico é 1000 litros. E segundo seria o quê? 1 sobre 60 minutos, né? Então, se a gente pegar esse valor aqui, multiplicar por 1000 e multiplicar por 60, a gente vai ter a vazão aqui de 628,8 litros por minuto. Beleza, pessoal? Então, é basicamente esse o procedimento. Dá um trabalhinho, mas tá feito, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? E agora eu vou passar para o próximo exercício. Então, vamos lá. Uma operação de lavagem exige uma vazão de 370 galões por minuto. A carga líquida necessária é cerca de 24 pés. Uma engenheira examina alguns catálogos e resolve comparar a opção do rotor de 8,25 polegadas da bomba, tá? Então veja que para cada rotor eu vou ter uma linha, tá vendo? De carga disponível, tá? É isso que muda. O engenheiro-chefe, que é muito preocupado com a eficiência, examina as curvas de desempenho e nota que a eficiência dessa bomba em seu ponto operacional é de 70%. Ele vê que a opção do rotor de 12,75 atinge uma eficiência mais alta para a mesma vazão. Ele pede que a engenheira júnior justifique sua opção pelo diâmetro do rotor, pedindo para que ela calcule qual opção de rotor precisaria da menor potência. Então, pessoal, isso aqui basicamente é a interpretação da bomba, tá? Então, ó, vamos lá. Ó.
primeira coisa, a vazão é de 370 galões por minuto, ou seja, GPM. Então, se a gente vier aqui, ó, vamos analisar onde estaria o 370. Ó. 300, ó, 300 e... acho que está andando de 20 em 20, ó, 320, 340, 360 e 380. Então, 370, pessoal, ela estaria exatamente aqui no meio, ó. Tudo bem, ó? Ok? O que acontece? Aí a carga é de 24 pés nessa vazão. Então veja, ó, que a carga aqui, ó, vamos lá, 24 pés, ó, carga em pé tá aqui, ó, 22, 24. Ah, não, perdão, aqui tá diferente, né? Tem 20 dividido em 1, 2, 3, 4, 5 espaços, né? Então, é 24, 28, 32, 36. Então, cada tracinho ali é 4, né? O 24, então, seria o próximo. Então, veja que seria isso aqui, né? Ó. Ok, pessoal? Então, o que acontece? A bomba, ela estaria operando nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Que é com esse rotor de 8,25. Ok? Veja que para essas condições, ó, o que a gente consegue observar? Essas linhas aqui, elas demonstram a eficiência. Ou seja, aqui, pessoal, nós temos uma eficiência entre 72% e 70%, tá? Seria uma eficiência aí de aproximadamente, né, isso aqui para o rotor, né, ó, vamos anotar aqui embaixo. Então, ó, para o rotor de 8,25 polegadas, a gente tem que a eficiência vai ser ali 0,71, né? Ou 71%. E ó, o BHP, ele está fornecendo aqui, ó, tá vendo? Tá entre 3 HP e 5 HP, mas muito mais próximo do 3, né? Então, ele vai ser o quê? Uma potência de eixo de levemente maior que 3 HP, ok? Vamos analisar, então isso é a condição atual de operação. O que o engenheiro-chefe pede, né? Ele fala para a gente prever um diâmetro de rotor de 12,75, tá? Então veja aqui, ó, por o diâmetro de 12,75, o que acontece, ó? Tá vendo que em 12,75, ó, é essa linha aqui de cima, ó. Tá vendo que eu nunca vou, por exemplo, para a mesma vazão, ó, que seria 370, a bomba ela estaria operando em qual carga? Ela estaria com uma carga infinitamente maior, tá vendo? Então, para cá eu estaria operando uma vazão com uma carga de 64, 68, acima de 72 pés. Tá vendo? A eficiência ela seria maior? Seria, tá vendo? Que estaria entre 76 e 78, né? Estaria entre essas duas linhas aqui, ó. Só que o que acontece com a potência de eixo? Estaria, ó, muito maior. Tá vendo que ela estaria exatamente no meio, entre o 7,5 e o 10? Ou seja, né, 2,5 estaria aproximadamente 8,75 HP. Então, o que acontece? Por mais que eu tenha uma eficiência maior, o consumo da bomba ela será bem maior para aquela vazão de operação, tá? Então, não convém a utilização desse diâmetro de rotor, tá? Porque por mais que ele seja mais eficiente, ele vai consumir muito mais energia. Fora que ela vai ser uma bomba com uma carga infinitamente superior à carga de 24 pés.
Então, provavelmente, você vai ter maior parte ali da potência não sendo aproveitada, tá? Porque se eu preciso só de 24 peças, para que eu vou precisar de 72, né? 3 vezes maior. Então, a escolha pelo diâmetro de rotor de 8,25 polegadas, ela é mais adequada porque vai precisar de uma menor potência. Então, pessoal, entendido isso, espero que vocês tenham entendido. E até a próxima.